Hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Ohm. Na aula anterior, nós comentamos sobre a corrente elétrica, que é representada por nossa letrinha I, e a intensidade da corrente elétrica. E corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons ou cargas. Ordenados por quê? Quando o fio é ligado a um gerador, que é uma pilha, uma bateria, e apresenta um polo mais positivo, outro polo mais negativo, essa diferença de potencial gera dentro desse gerador um campo elétrico, e a presença desse campo elétrico produz uma corrente elétrica ou um movimento ordenado de elétrons. Nós adotamos como corrente convencional o sentido da corrente que parte do polo positivo do gerador para o polo negativo. Então aqui a gente está mostrando um gerador. Esse aparelho com o símbolo A significa um amperímetro, que é um aparelho que mede a intensidade da corrente elétrica que está passando aqui nesse fio, também passa pelo amperímetro e registra a sua intensidade em amperes, por isso o nome do aparelho é amperímetro. E temos aqui uma lâmpada acesa, confirmando que nesse fio está passando uma corrente, o amperímetro mede a intensidade dessa corrente. Então a gente tem aqui um circuito simples. E ao lado a gente tem o mesmo circuito, porém com os símbolos utilizados na física. Quando a gente tiver uma pilha, uma bateria, que é um gerador, que tem uma diferença de potencial ou voltagem, a gente tem uma representação de um traço maior indicando onde é o polo positivo, espaço, e um traço na frente menor indicando o polo negativo. Vimos que a corrente sai do polo positivo, percorre todo o fio e chega em direção ao polo negativo em um circuito. E vários circuitos, então, tem a passagem da corrente e parte dele pode-se encontrar um certo resistor. No nosso exemplo, seria a lâmpada. Ou seja, a lâmpada está oferecendo uma certa resistência na passagem da corrente. A gente considera assim os fios bons condutores de cobre, por exemplo. Então a corrente vem passando, os elétrons em movimento, chega e encontra um certo resistor oferecendo resistência nessa passagem. Então a gente adota esse símbolo, sobe e desce, como resistor. Ali existe então algo dificultando a passagem da corrente ou diminuindo a sua intensidade, dependendo do tipo de circuito. E a nossa letra representando a resistência desse resistor é a letra R. Então, o circuito mais simples, ele tem um gerador oferecendo certa voltagem que vai aplicar no condutor uma certa corrente com intensidade I, que é dado em amperes, e essa corrente vai passar por resistores. Esse resistor vai ter R, sua resistência. Ohm, George Simon Ohm, ele fez alguns circuitos e ele modificou algumas voltagens desses circuitos e comparou, mediu novas correntes e verificou o que acontecia com o resistor. E percebeu que quando ele variava a voltagem, a corrente variava proporcionalmente e o resistor não, ele permanecia constante com o mesmo valor. Isso, então, fez-lhe a sua primeira lei de Ohm, dizendo que quando aplica-se determinada voltagem em um condutor,
ela é igual à resistência do resistor vezes a corrente que vai passar por ele, ou seja, VRI. Quem vê, ri. Uma forma de gravar a fórmula. V, voltagem lá do meu gerador, da pilha da bateria. É igual à resistência do meu resistor, pode ser uma lâmpada, um aparelho eletroeletrônico, multiplicado pela corrente elétrica que passa nos fios interligando ali o gerador, o resistor. Então, Ohm diz na sua lei que quando a resistência elétrica em um condutor é constante, ele é chamado resistor ôhmico. Então, varia-se a voltagem, a corrente na mesma proporção que a voltagem e o resistor apresenta-se constante com o mesmo valor. Toda vez que isso acontecer, o resistor é ôhmico, obedece à lei de Ohm. Então, vê-se que podemos calcular a resistência quando a gente tiver alguns resistores aplicados a determinadas voltagens. Basta aplicar V igual a R vezes I. Outra forma de decorar a primeira lei de Ohm é fazendo o triângulo, onde V está na parte superior, R e I na inferior. Tudo que está na inferior multiplica-se. Então, se eu quero achar o V, é igual à multiplicação de R vezes I. Essa fórmula, V igual a R vezes I. Mas caso eu precise encontrar a resistência de um condutor, o triângulo diz que V está na parte de cima e na parte de baixo, ou seja, R vai ser a divisão da voltagem pela corrente, que está em cima pelo que está embaixo, divisão. Se eu quero calcular a corrente passando em um condutor e eu já tenho voltagem e resistência, pego o que está em cima, voltagem, e divido pelo que está embaixo, resistência, tá? Uma outra forma de também aplicar a primeira lei de Ohm. Então, vamos ver dados, valores. No exemplo aqui, logo abaixo, a gente tem um pequeno circuito. Vimos que aqui é o gerador, polo positivo, corrente passando até chegar no polo negativo. Temos, por exemplo, uma pilha de 1,5 volts, produzindo neste fio uma corrente 0,5 amperes, que vai passar em certo resistor R1. Qual o valor desse R1? Então, resistência é igual voltagem dividido pelo corrente. O R1 é a voltagem, valor em volts, 1,5, aqui em cima, dividido pela corrente. Corrente logo aqui do lado, 0,5 amperes. Valor em amperes é corrente. Voltagem, 1,5, eu preciso dividir pela corrente, a fórmula da lei de Ohm. 1,5 dividido por 0,5 igual a 3. E esse símbolo é o símbolo de Ohm. A unidade de resistência é em homenagem a George Ohm e foi utilizado o símbolo de ômega em grego. Então, qual a resistência em R1? 3 ohm. Ohm fez esse estilo, tá, de teste e ele pegou agora e quando ele tinha uma pilha, ele tinha uma corrente de 0,5 amperes. Se ele colocar duas unidas, então vai ter polo positivo, negativo, negativo. 1,5 mais 1,5, 3 volts. Ele percebeu que formou-se uma corrente de 1 amperes. E aí ele foi calcular qual o valor do resistor, se houve mudança ou não.
Então, qual o valor de R2 nesse novo circuito, onde a voltagem é 3 e a corrente é 1? Então, a gente quer achar R2. R2 é a voltagem dividido pela corrente. R2 é a voltagem 3 dividido pela corrente 1. 3 dividido por 1, 3. Nosso valor é dado em ohm. A gente quer achar a resistência, 3 ohm. Então, R1 é igual a R2, valor 3 ohm. Então, significa que R1 é igual a R2. O que aconteceu com a voltagem? Do primeiro para o segundo exemplo, ela duplicou. E a corrente também duplicou. Então, toda vez que duplica-se a voltagem, duplica-se a corrente, porém a resistência continua constante ou a mesma. Toda vez que isso acontecer, a gente diz que é um resistor ôhmico, está obedecendo a lei de Ohm. E isso a gente pode ver também em forma de gráfico, tá? Então, os valores que a gente tem nos nossos exemplos, a gente transformou para um gráfico. Voltagem 1,5, depois 3. Então, pegamos na vertical, colocamos o primeiro valor 1,5, o segundo valor 3. Na horizontal, os valores da corrente. Primeira corrente 0,5, segunda corrente 1. 0,5, 1. Corrente na horizontal, voltagem na vertical. Ligamos os pontos correspondentes. Quando a voltagem aplicada foi de 1,5, a corrente formada foi 0,5. 1,5 da voltagem, 0,5 da corrente, ligamos os dois pontos, achamos essa interseção. Quando a voltagem foi 3, a corrente foi 1. Aplicamos isso no nosso gráfico. Voltagem 3, corrente 1. Achamos esse ponto de interseção. Ao ligar os dois pontos, verifica-se que o gráfico formado é uma reta. Toda vez, então, que gráfico na vertical for voltagem e horizontal corrente, a gente vai ter um gráfico indicando se o resistor é ôhmico ou não. Se a gente tiver uma linha reta, ele é ôhmico. Caso a gente tenha uma curva, ele não é ôhmico porque não vai obedecer à lei de Ohm.